Alzheimer é uma doença que chamamos de coletiva. Afeta a família inteira e a comunidade. O paciente, em geral, com a evolução do quadro, passa a depender diariamente de cuidados, o que gera estresse emocional, além de financeiro. E hoje, remotamente comigo, a doutora Vivian Elichmann, advogada, especialista em saúde e atual diretora jurídica da Associação Brasileira de Alzheimer Regional São Paulo. Prazer. Oi, Lina, mais uma vez, muito obrigada. Estou à disposição, Lina. Ai, Se que quiser bom. perguntar, Vamos estou lá, aqui. então. Então, vamos começar. Auxílio-doença, doutora Vivian. Quando a pessoa, a família que tem um paciente com Alzheimer ou alguma demência pode requerer? Lina, o auxílio-doença ele é genérico, né? É um benefício concedido pela federação, né? Pelo governo federal, em relação às pessoas incapacitadas de trabalhar. Na verdade, se começa pelo auxílio-doença. Então, você teve um acidente de trabalho ou você tem um diagnóstico que não vai poder trabalhar um período, dependendo do tempo de afastamento, você já vai ficar recebendo pelo INSS o auxílio-doença. Então, a primeira coisa quando você tem um diagnóstico desse, e não se sabe o estágio ainda, vamos pedir o auxílio-doença para que seja garantido o primeiro direito, né, que seria a sobrevivência. Então, como é que vai pagar remédio, eu vou ficar sem trabalhar, o que eu vou receber? E todas essas informações ainda estão muito claras no site da Receita Federal, né, a parte do INSS. Então, tem lá como agendar uma perícia, como solicitar o auxílio-doença, os links, os botões estão bem fáceis na internet. E é por aí a recomendação de sempre começar para pedir um benefício financeiro. Ok. E aí, na sequência, pode ocorrer a aposentadoria por invalidez? O que acontece é que, no caso, dependendo do laudo, né, a pessoa às vezes não vai mais ter a capacidade de se integrar ao mercado de trabalho. Então, em alguns casos, como eu falei, como o benefício é mais genérico, então se foi um acidente de trabalho, quebrou a perna, aí a pessoa volta a trabalhar e acabou o auxílio-doença. Mas no caso das doenças neurológicas, a tendência é que se piore muito, né? Então, começa no auxílio-doença, o auxílio-doença é prorrogado e depois, assim, não tem como escapar disso, acabar indo para aposentadoria por invalidez. Então, quando não se tem mais a capacidade laboral, o paciente é encaminhado para aposentadoria por invalidez. Ok. Quando é possível recorrer aos tais dos 25% de acréscimo na aposentadoria? Quando se tem aposentadoria por invalidez, isso é importante, né, Helena? A gente tem muita pergunta em relação aos 25% de acréscimo. Então, somente no caso de aposentadoria por invalidez, normalmente decorrente de doença neurológica, quando há necessidade, que o médico recomenda, né, que se tem alguém dedicado àquela pessoa, que a pessoa não, o paciente, né, não consegue mais viver sozinho, não tem mais condições de gerir uma casa, marcar consulta, ir sozinho a alguns lugares, você precisa de uma dedicação de uma outra pessoa, então você pode pedir esses 25% na aposentadoria, a mais na aposentadoria. Mas aí o médico precisa dar este laudo, avisando que realmente a pessoa já está no estágio da doença evoluído de tal forma que precisa de um cuidador. O que a gente sempre tem na manga, né, Helena, desde o começo da nossa pesquisa, é a importância do laudo médico. Então, que se tenha não só a descrição do Alzheimer, mas que sim, é uma alienação mental, que essa sim esse é o texto correto do laudo, para que se consiga todos os benefícios no INSS. Então, algumas doenças não estão listadas para efeito de garantia de outros direitos, como a FGTS, PIS, PASEP e outros levantamentos que a pessoa pode fazer. Eles são listados como doenças graves. Então, a importância do médico colocar direitinho no laudo a alienação mental. Então, aí com esse laudo, né, a alienação mental, e com a recomendação médica de que se tenha um cuidador ou que a pessoa não tem mais condição de viver sozinha, que tenha que ter uma outra pessoa cuidando, aí sim consegue esse benefício dos 25% a mais na aposentadoria. Perfeito.
Uma pergunta muito recorrente também diz respeito à questão do imposto de renda. É possível ficar isento do imposto de renda ou não? Sim, Lina. Na lista de doenças graves, né, fornecida pela Receita Federal, você consegue encaixar muitas doenças neurológicas lá. E a partir do laudo, a partir do pedido, é um pedido administrativo na Receita Federal, você consegue a isenção do imposto de renda dos vencimentos futuros. Mas é também importante a gente falar aqui que a partir do diagnóstico, a data do diagnóstico, você pode recorrer e pedir a restituição dos 5 anos anteriores do imposto de renda retido na fonte. Então, é muito interessante porque esse processo é um processo administrativo. Em teoria, não há necessidade de advogado e você consegue fazer tudo pelo site da Receita Federal eletronicamente. E em caso de necessidade ou recurso, aí sim, seria mais fácil entrar com um pedido de advogado, porque o advogado tem mais conhecimento sobre a causa, mas até hoje, dos casos que eu fiz, eu não encontrei dificuldade nenhuma. Então, eu tive casos já de Alzheimer e Parkinson, então essa restituição demora um pouco, né? Porque a Receita Federal às vezes demora para devolver valores, mas entra como prioridade também por ser uma necessidade básica, né? Que é aquela garantia de direito de saúde, garantia de sobrevivência. Então, acaba passando na lista e a restituição é mais rápida. Nossa, mas que interessante, né, esse dado que pode ser retroativo a 5 anos. Isso, em geral, a gente não encontra fácil pela internet, não, essa informação. Lina, é mais questão do direito tributário, né? Quanto tempo você pode pedir seus impostos de volta? Essa é uma regra geral da área tributária. Assim, normalmente 5 anos. Tá. Bom, quitação de financiamento da casa própria é outra dúvida bem frequente. Tem algum benefício nesse sentido? É aquela coisa que a gente sempre fala, não vou ler esse contrato, eu tenho que assinar esse contrato que o banco me deu, as letrinhas são muito pequenas, não enxergo, depois eu leio e acabo assinando, né? Mas é a hora também de pegar o óculos e olhar lá as letrinhas, porque tem lá, em caso de doença grave, no caso de sistema financeiro da habitação, o contrato de empréstimo, a quitação tem que ser feita, baseado no laudo médico, com a descrição que a gente já fez antes, mas ele tem lá nas letrinhas miúdas que isso pode ser quitado. O que é importante destacar é que só vai ser quitada a parte do paciente. Então, se for um financiamento junto com a esposa, cônjuge ou primo, irmão, amigo, qualquer outra pessoa, não. A outra parte continua sendo devida. Mas a parte do paciente, se requerida ao banco, ela deve ser quitada. Mas a parte do paciente pode ser, inclusive, um contrato de muitos anos, antes mesmo de ele desenvolver a doença. Sim, sim, não tem nada a ver com a doença, é uma cláusula de contrato mesmo, né? Em caso de força maior, em caso de doença grave, aí ele lista os casos, aí é garantida a quitação. É quase uma cláusula de seguro, né, para esses casos. E, em geral, isso acontece tanto, por exemplo, numa compra, financiamento público ou privado, por exemplo, com a Caixa Econômica, mas também com o banco privado, isso também pode constar na cláusula? A legislação é mais específica para os contratos com bancos públicos, mas é importante ler todo o contrato entre particulares também, e normalmente quando o banco fala, mas essa taxa aqui é para o seguro, isso aqui é para te garantir que se você não tiver renda, alguém vai pagar seu empréstimo, vale a pena dar uma olhada nessas cláusulas, porque se tiver doença grave, motivos de causa maior, é importante já estar com o laudo na mão e tentar negociar isso daí com o banco, porque a pessoa não vai mais ter capacidade laboral. Então, é importante que se tenha essas descrições dentro do contrato. Perfeito. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, doutora Vivian, e voltamos com uma série de outros benefícios, de outros direitos, e vamos começar no segundo bloco falando de curatela, que é um assunto bastante polêmico, tá bom? Sim. Obrigada, Lina. E você não sai daí, a gente volta já já.